Eu quero saudar a todos os irmãos, amigos, com a paz do Senhor nessa terça-feira. Chegamos no final do nosso estudo de introdução à Bíblia Sagrada, concernente ao Antigo Testamento. Hoje estaremos falando um pouco acerca do último livro do último livro da Bíblia Sagrada, ou melhor dizendo, o último livro do Antigo Testamento, a saber, o livro do profeta Malaquias. E amanhã, em nome do Senhor Jesus, então nós estaremos começando o estudo de introdução à Bíblia concernente ao Novo Testamento. Amém? Então, para nós finalizarmos, vamos falar hoje, transmitir a vocês algumas informações acerca do livro do profeta Malaquias, que, como eu costumo dizer, será de grande valia para quando você se propor a ler e, sobretudo, estudar este livro. Informações como, por exemplo, quem foi o autor do livro, o propósito pelo qual foi escrito o livro, o público primordial para quem foi escrito o livro e assim por diante. Nós tendo essas informações, por mais simples, básicas que elas possam parecer ser, mas muito nos ajudam na compreensão do texto bíblico quando nós então paramos para ler e sobretudo para estudar um livro como o livro do profeta Malaquias. Certo? Meus irmãos, então, sem mais delongas, vamos entrar no estudo. Profeta Malaquias, propósito pelo qual foi escrito o livro do profeta Malaquias, tá? Confrontar o povo com seus pecados e restaurar seu relacionamento com Deus. Então aqui nós já temos aí, né, uma luz acerca daquilo que nós vamos encontrar nas páginas do livro do profeta Malaquias, quando a gente for, né, estudá-lo. Né? O propósito é confrontar o povo com seus pecados. Então Deus vai usar poderosamente o profeta Malaquias para confrontar o povo devido aos seus pecados. E o segundo propósito é restaurar o relacionamento do povo para com Deus. Amém? Autor do livro, o próprio profeta Malaquias. Destinatários, ou seja, para quem foi escrito o livro, os judeus em Jerusalém e o povo de Deus em todos os lugares. Data de inscrição do livro, aproximadamente entre os anos 430 e 450 antes de Cristo, tá? Então, aproximadamente aí entre os anos 450 e 430 antes de Cristo. Panorama do livro, ou seja, o contexto histórico do livro do profeta Malaquias. Malaquias, Ageu e Zacarias foram os profetas chamados por Deus após o exílio de Judá na Babilônia, né? Tá? Ageu e Zacarias conclamaram o povo a retomar as obras de reconstrução do templo, certo? Enquanto que Malaquias confrontou o povo pela sua negligência concernente ao seu relacionamento para com Deus, a adoração a Deus no templo. O povo estava negligenciando os seus deveres religiosos para com Deus na sua vida cotidiana e também no culto, na adoração no templo, tá? Versículos-chave dentro do livro do profeta Malaquias. Os versículos-chave do livro estão no capítulo 4, versículos 1 e 2. Diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome. Então veja aqui uma palavra de advertência e depois uma palavra de refrigério, certo? Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação.
trará debaixo das suas asas. Aqui está Malaquias falando de forma profética acerca do Messias. O sol da justiça aqui é o Messias, o Cristo, tá? Então, continuando a leitura do versículo: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação. Trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como bezerros do cevadouro. Amém? Pessoas-chave no livro do profeta Malaquias são elas o profeta Malaquias e os sacerdotes. Lugares-chave no livro: Jerusalém e o templo. Característica particular do livro do profeta Malaquias: o estilo literário de Malaquias emprega um uso dramático de perguntas feitas por Deus e seu povo. Amém? Pois bem, meus irmãos, o esboço do livro de forma bem rápida, o esboço do livro. Basicamente, o livro do profeta Malaquias é dividido em 3 partes, a saber, do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 9, a temática é os sacerdotes pecadores. A segunda divisão do livro vai do capítulo 2, versículo 10 até o capítulo 3, versículo 15, e a temática é o povo pecador. E a terceira e última parte do livro, terceira e última divisão, vai do capítulo 3, versículo 16, até o capítulo 4 e versículo 6. E a temática é os poucos fiéis, o remanescente de Judá, tá? Agora, interessante aqui essa leitura. Malaquias censurou o povo e os sacerdotes por negligenciarem a adoração a Deus e por falharem em viver de acordo com a vontade do Senhor. Os sacerdotes eram corruptos. Como podiam liderar a religião? Pergunta, né? Tornaram-se pedras de tropeço, ao invés de líderes espirituais. Os homens divorciavam-se de suas esposas e casavam-se com mulheres pagãs. Como poderiam ter filhos tementes ao Senhor? Então, meus irmãos, esse é o contexto do livro do profeta Malaquias. Havia uma grande corrupção em meio ao ministério, em meio ao corpo de obreiros, né, da antiga aliança, a saber, os sacerdotes, o sumo sacerdote, os sacerdotes, certo? Havia corrupção no meio, então, do corpo de obreiros ali da casa de Israel no Antigo Testamento, certo? Então eles se corrompendo da verdadeira fé, das suas funções, eles não estavam mais exercendo as suas funções sacerdotais de forma correta, bíblica, conforme a lei de Moisés, com temor a Deus. Não, eles estavam fazendo de qualquer forma, de qualquer maneira, eles estavam mais interessados na prata e no ouro de que em desempenhar um trabalho correto, honesto e com temor a Deus. Havia corrupção em meio aos sacerdotes. Os homens do povo estavam simplesmente desprezando as suas esposas por motivos banais, como por exemplo, às vezes eles acusavam suas esposas de não ter confeccionado um alimento saboroso em determinado dia. Na verdade, eram desculpas que eles se utilizavam para então dar carta de divórcio para as suas esposas, porque eles tinham, na verdade, interesses espúrios de casarem-se com mulheres ímpias, mulheres pagãs que não pertenciam à casa de Judá, não eram povo da aliança de Deus, certo? Simplesmente porque eram mais jovens, eram mais belas e assim por diante. Então, sendo assim, homens e judeus estavam se comportando dessa forma. Como eles dariam uma educação cristã para os seus filhos se eles estavam vivendo uma vida em completo desacordo com a palavra do Senhor? Esta era a situação, este era o contexto. Por isso que Deus ele vai usar o profeta Malaquias para então
exortar, para conclamar os sacerdotes, certo? O povo de Judá, em sua maioria, que estava desviado, corrompido, havia apostatado da verdadeira fé, a voltar-se para o Senhor. Malaquias vai apontar o erro, os pecados de todas essas classes dentro do povo de Judá, mas vai conclamá-los a voltar para o Senhor. Mas Malaquias também tem uma palavra de esperança. Ele vai dizer para aqueles poucos fiéis, para aquele pequeno remanescente que era fiel a Deus em Judá, que o sol da justiça, Malaquias estava falando acerca do Messias, acerca de Jesus, o sol da justiça se manifestaria para eles. Tanto é que está escrito assim, capítulo 4, versículo 2, está escrito assim: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como bezerros do cevadouro. Amém? Então esta é a mensagem do livro do profeta Malaquias. E o que esta mensagem é interessante para mim e para você? O que nós podemos extrair de lições para as nossas vidas, eu e você que vivemos em pleno século XXI. Nós vamos aqui fazer uma leitura bem interessante acerca disso. Olha só, seu relacionamento com Deus tornara-se irrelevante, ainda falando acerca do povo de Judá, agora para nós. Se nossa comunhão com o Senhor for algo sem importância, precisamos avaliar nós mesmos. Precisamos fazer uma autoanálise das nossas vidas espirituais. Para deixarmos de lado nossos hábitos pecaminosos, colocarmos Deus em primeiro lugar e darmos a Ele o melhor de nós todos os dias. Então nós extraímos estas lições, sobretudo esta lição do livro do profeta Malaquias. Se porventura eu e você, em algum momento de nossas vidas, temos esfriado na fé, não estamos conduzindo a nossa vida espiritual com a seriedade que ela deve ser conduzida. Nós devemos fazer um autoexame, nós devemos fazer uma autoanálise e voltarmos a viver o cristianismo como outrora, com dedicação, com esmero, tendo Deus em primeiro lugar em nossas vidas, buscando a sua face através do estudo da sua palavra, através da oração, através de uma vida onde nós vimos a viver segundo os princípios da palavra de Deus, segundo a conduta de um cristão genuíno, que está esta conduta descritos nas páginas da Bíblia Sagrada, tanto no Antigo Testamento e, sobretudo, no Novo Testamento. Amém? Meus irmãos, eu deixo essas palavras aos vossos corações no dia de hoje. Deus vos abençoe de uma forma extraordinária. Até o dia de amanhã, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.